Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para falar dos nossos vídeos em tempos de distanciamento social, em tempos atípicos em que nós temos que ficar em casa por um bem maior, devido a essa pandemia do coronavírus. Quero saudar a todos aqueles que estão envolvidos nesse esforço de abrir mão das atividades diárias em nome de um bem maior, em nome de um bem pessoal, ninguém quer ser contaminado, em nome de um bem familiar, ninguém quer contaminar os familiares, e em nome de um bem coletivo, ninguém quer propagar este vírus. Então aqui do alto de nosso claustro, vamos dizer assim, saudamos a todos vocês que estão aí envolvidos nesse esforço. Não é fácil, muitas pessoas, umas mais, outras menos, ficar em casa é chato realmente todo o tempo. Nós estamos acostumados àquela rotina, aquele cotidiano urbano de saída para as nossas atividades diárias, trabalho, faculdade, lazer, negócios e de variadas formas, enfim, e sempre retornamos para nossas casas, cansados. A casa é o símbolo do nosso cansaço, o nosso primeiro e o nosso último recôndito do dia, do nosso cotidiano, passando aí pelas atividades diárias que nós temos fora de nosso ambiente de moradia. No entanto, é possível refletir sobre esse modo de vida urbano, como essa intensidade ela nos faz falta, como eu disse, para uns mais, outros menos. Por exemplo, aqueles que têm uma vida intensa de mobilidade urbana diária, aqueles que têm uma vida intensa aos finais de semana, aos baladeiros de plantão aí, está sendo muito mais difícil. E aqueles que preferem estar na sua casa, a tranquilidade, ouvindo uma boa música, lendo alguma coisa, enfim, estão sofrendo menos. Contudo, não há que se negar que realmente são tempos atípicos e não medir um bem maior. A vida urbana, o cotidiano urbano, isso sim é alterado. Porque a nossa vida, principalmente numa metrópole, é uma vida eivada de mobilidade, de circulação, de variadas formas. Então nós estamos circulando o tempo inteiro. E quando percebemos a cidade nos dias atuais, nos dias de pandemia, percebemos que há um movimento. O movimento não para. Mas esse movimento ele é drasticamente reduzido, até por recomendação, e agora por recomendação de estado de calamidade pública. Ou seja, tem que se ficar em casa mesmo, reduzir drasticamente a circulação. De que forma o urbano, o modo de vida urbano, ele é afetado por essas necessidades de ficar em casa? Primeiro, as interações sociais, o encontro com os amigos, a ida à faculdade, a ida mesmo ao trabalho, a visita a familiares. Essas questões que estão tão diante do nosso dia a dia, que estão tão fortes em nosso cotidiano, que nós não percebemos que elas são importantes. E só percebemos neste momento drástico, atípico, em que nós estamos fora desse circuito de interações. É aquele velho ditado: é preciso que nos seja retirado algo para dele sentirmos falta. Assim, então, as interações urbanas são comprometidas diante dessa questão. E não só as interações, não é só no nível pessoal, é no nível geral. Você tem, por exemplo, a questão da economia, a questão do abastecimento, a questão da mobilidade de uma forma geral, empresas de transporte fluvial, transporte aéreo, enfim, transporte terrestre. É uma parada, pelo menos uma reduzida muito importante nessa engrenagem da economia urbana. Então é um preço que é caro a todos nós, principalmente na questão da vida cotidiana, essa vida que no momento uma parte dela nos é tirada. Isso nos revela também a importância dessa geografia urbana na qual todos nós vivemos e da qual fazemos parte cotidianamente. Essa
fragmentação que todos nós temos a partir das nossas casas para o trabalho, para o estudo, para o estágio, para o lazer, essa fragmentação ela é rompida por um processo de concentração, um processo de coesão obrigatória, digo coesão no limite das casas de cada um. As pessoas estão desfragmentadas. A vida urbana nesse momento é uma vida desfragmentada do ponto de vista presencial, do ponto de vista dessa necessidade de distanciamento social, distanciamento coletivo. Contudo, essa desfragmentação ela é presencial, posto que as redes virtuais elas continuam nesse processo de fragmentação. Nós continuamos trabalhando de forma remota. Muitas atividades prescindem do locus de trabalho para serem realizadas. Elas continuam sendo realizadas. Foi-se o tempo em que a predominância da produção estava na esteira, na linha de montagem, e aquele locus específico era o mais importante. A partir do momento que você saía daquele locus de produção, daquele local de produção, por exemplo, da fábrica, deixava todo o trabalho lá. Hoje, pelo celular, pelo computador, é possível continuar trabalhando, continuar comandando, continuar sendo comandado, continuar resolvendo questões burocráticas, continuar dando aulas, por exemplo. O processo de ensino-aprendizagem não para com a proibição de ir à sala de aula ou de ir à escola. Esse processo continua. Isso que nós estamos fazendo nesse exato momento é uma interação social. Eu estou aqui dentro de um quarto, vocês estão aí, mas nós estamos interagindo, cada um no nosso, entre aspas, claustro. Então, a rede topográfica ela é interrompida para o impedimento da propagação desse vírus. No entanto, a rede virtual, essa rede que prescinde da distância física e do tempo de chegada da informação, ela continua agindo constantemente. Então, esse cotidiano urbano, hoje, diferentemente de 20, 30, 40 anos atrás, já não se dá necessariamente com a presença das pessoas. Isso cabe uma reflexão sobre essa rede intraurbana, essa rede de atividades, essa rede de interação que nós temos nessa geografia urbana das cidades, principalmente das metrópoles. Presencialmente estamos no claustro, mas continuamos a nossa interação. E aí cabe a criatividade. O que fazer nessa interação, além de trabalhar? Porque no dia a dia precisamos de trabalho, precisamos de interação social, precisamos de lazer. E como fazer quando temos que ficar em casa? Além do trabalho, aí chega a criatividade. Pinte, desenhe, ouça música, leia. Aproveite para fazer aquilo que não pode fazer no dia a dia apressado, no dia a dia de mobilidade urbana obrigatória que todos nós temos que ter. Neste sentido, vale muito a pena a criatividade. Fazer dos nossos quartos, de nossas casas, um local mais agradável e perceber aquilo que cotidianamente não percebemos quando estamos ausentes. Estamos agora ao contrário. O principal locus da existência, da nossa existência, está em casa, num sentido obrigatório. Esperamos que em breve isso há de acontecer, nós possamos de novo estar circulando, estar com nossas interações normalizadas, ok? Ainda bem que estamos nessa época de virtualidades também, porque a nossa interação continua. Então, é uma reflexão para o nosso hoje, uma reflexão sobre a rede presencial, a rede de contato presencial e a rede virtual, que não permite nos distanciarmos. Se os nossos corpos estão distantes, a nossa virtualidade continua firme e forte. E assim essa geografia urbana continua existindo, essa rede continua existindo, ainda que parte desse cotidiano esteja parado por uma boa causa. É isso e até o próximo.